E a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, suspendeu a Assembleia sobre a fusão entre a Marfrig e a BRF. Num documento divulgado nesta sexta-feira, a comissão disse que o colegiado votou pela suspensão da AGE com os votos do presidente em exercício, Otto Eduardo, a diretora Marina Palma Coppola e também o diretor substituto André Francisco Luiz. Nessa decisão, a CVM disse que aceitou o pedido de adiamento da AGE da BRF, que estava convocada para o dia 14 desse mês, pelo prazo de 21 dias. Assim, a votação dos acionistas minoritários para a combinação das ações entre a Marfrig e a BRF foi adiada pela segunda vez. Esse M&A havia sido anunciado pelas empresas depois de diversas negociações para criar a MBRF. Para a gente repercutir essa decisão, converso agora com Igor Guedes, que é analista de frigoríficos da Genial Investimentos. Eu tenho o prazer de receber aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, Igor. Boa tarde, Vitor, espectadores da CNN. Igor, vamos começar pelo começo. A CVM pediu ali algumas informações adicionais acerca dessa operação depois de uma manifestação dos acionistas minoritários. Queria entender que informações são essas e como isso pode impactar o processo. A gente ainda tem a perspectiva de que essa AGE seja remarcada, né? Mas quais são as perspectivas agora para o andamento dessas negociações e discussões? Tudo bem. As informações, elas principalmente têm a ver com questões de transparência ligados a documentos sobre o valuation, sobre algumas premissas que foram utilizadas para se chegar na relação de troca de 0,85, né, ações de BRF para uma ação de Marfrig. Então, isso implicaria em um desconto, né, considerando que no dia que foi anunciado a fusão, os dois papéis estavam num patamar muito parecido de preço. Então, se a gente considerar a relação de troca 1 para 1, né, porque os papéis estavam basicamente no mesmo valor, isso implicaria uma relação de troca de 0,85, que implicaria num desconto de 15% entre uma empresa e outra, né? Então, as informações que estão, a princípio, sendo requisitadas, elas têm a ver justamente com as premissas que comprovam, né, que comprovariam essa relação de troca de 0,85 ser uma relação justa para os acionistas minoritários. Então, claramente, numa operação como essa, onde você, embora não esteja sendo aquisição de controle, né, porque a Marfrig já tinha adquirido o controle da BRF em 2022, no final de 22, então, e aí tinha 51%, né, ainda assim é uma fatia relevante, né, a Marfrig estaria adquirindo os outros 49% restantes e fechando o capital da BRF na bolsa. Então, numa operação como essa, dessas proporções, é normal você ter um pagamento de prêmio, né, e não um desconto. E quem dirá um desconto de aproximadamente 15%. Então, o que os investidores minoritários reclamam é justamente esse valor, né, essa relação de troca, e pedem documentos que comprovem que essa relação de troca é uma relação de troca justa. E aí ocorreu justamente essas reclamações dos minoritários e a insatisfação da CVM em ver que determinados documentos que foram entregues com essas premissas vinham com tarjas pretas, ocultando alguns números, algumas situações desse tipo, da qual as duas empresas, né, a BRF e a Marfrig, alegaram que ocultaram os números por assim, não divulgar informações que seriam confidenciais ou que poderiam trazer alguma informação privilegiada para a concorrência. Então, essa foi a alegação das empresas, mas ainda assim são informações que seriam necessárias para os investidores minoritários tomarem a ciência e votarem de uma maneira clara, né? Realmente concordo ou não concordo com essa fusão na Assembleia Geral Extraordinária. Então, por isso, né, na ausência das informações na íntegra, a CVM postergou novamente por um prazo de 21 dias. Pois é, e pensando exatamente nessas contestações, né, notadamente do Latache, quanto também da Previ, eu queria entender sobre a viabilidade, por exemplo, de
esse acordo, por exemplo, ele não ser chancelado dentro da Assembleia Geral dos acionistas, né? Eu Uhum. queria entender se existe a possibilidade de os minoritários, por exemplo, eles conseguirem melar esse negócio ou não. É, eu acho que o ponto aqui é o seguinte, não seria a fusão ela não é ruim, tá. Eu acho que, não é que o acionista minoritário ele está insatisfeito com as 2 empresas se fundirem. Acho que as sinergias são bem claras, né, então, ah, eh, inclusive a Marfrig ela já é controladora da BRF e no período onde, desde o do momento onde a Marfrig assumiu o controle da companhia, a BRF vem reportando resultados recordes, né. Então a gente teve ano passado um ano histórico, né, o ano completo de 2024 foi um ano histórico para a BRF em termos de margem. Atingiu a maior margem da história da companhia. Claro que sim, tem a ver com o dedo do controlador, né, a Marfrig beneficiou através de algumas gestões, corte de custos e situações que o próprio controlador trouxe para dentro da gestão da BRF, mas por outro lado também se beneficiou, claro, de preços de grãos mais baratos e uma questão cíclica do negócio de commodities, né? Então o custo caiu porque os preços dos grãos, né, soja e milho principalmente, arrefeceram e além disso o controlador trouxe mais eficiência para o negócio. Então aí teve ano passado um ano histórico para a companhia. Então, eu acho que assim, em termos de sinergias e de provar que o controlador, né, que a Marfrig traz valor para a BRF, isso eu acredito que o mercado lê de maneira clara, evidente. O grande problema aqui é a relação de troca. Então, no nosso entendimento, a fusão ela deve acontecer. A grande questão está, ela deve acontecer, mas o justo seria uma relação de troca superior a 0,85, e não esses 0,85 que a Marfrig está oferecendo para o acionista minoritário de BRF. O grande problema, então, está na relação de troca. Então, a partir do momento que você discutir uma relação de troca talvez mais justa, aí sim eu acredito que o negócio pode ser fechado. E qual que é a perspectiva, Igor, que atinja-se, né, esse patamar ali mais equânime do ponto de vista do preço das ações? E aí essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque a gente não tem, controle sobre realmente o que está sendo discutido, né, inclusive alguns documentos ali são sigilosos, só a CVM teve acesso. Mas a princípio, o que pode ter acontecido é uma situação de negociação, da Marfrig ter forçado um pouco essa relação de troca com algum desconto, e aí, na verdade, chegasse num denominador comum depois, de que: "Olha, eu pago uma relação de troca de 1 para 1", quando geralmente, se teria um prêmio, como eu mencionei no início, né. Então, ele sairia de um cenário onde normalmente se paga um valor adicional, né, para se pagar o mesmo valor equânime de 1 para 1. Quando na verdade, né, a princípio, quando ele colocou a relação de troca de 0,85, ele inferiu um desconto. Então ele jogou o valor da relação de troca lá para baixo, para depois pagar, possivelmente, pagar uma relação de troca de 1 para 1, quando, na verdade, um cenário normal para esse tipo de situação seria um prêmio. Então, na visão da Marfrig, ainda que ela pague uma relação de troca de 1 para 1, ainda possivelmente vai estar sendo mais barato para ela do que normalmente seria. Então, eu acho que é uma questão puramente de negociação, isso deve ter sido um ponto que a Marfrig pensou em fazer, de caso pensado já, inclusive desde que ela adquiriu o controle da companhia em 2022, já havia o planejamento interno dela adquirir os outros 49% restantes. Então isso tudo, a Marfrig ela não pensou isso tudo da noite para o dia, né? Isso já vem sendo maturado pela companhia já há algum tempo. E o ponto aqui é que uma vez que a Marfrig assumiu o controle da companhia, o conselho de administração da BRF ele acabou, de certa forma, se comprometendo em enviesar um pouco mais o lado do controlador do que o próprio lado do minoritário. E aí a gente já entra
questões de governança corporativa, de realmente como as coisas aconteceram no decorrer, né, desde da assunção do controle em 2022 até esse atual momento. Né, o board, né, o conselho de administração, ele poderia ter adotado uma posição, né, de pensar mais na empresa e mais nos minoritários do que necessariamente pensar no controlador. Né? É difícil afirmar isso, mas é algo que a gente pode cogitar como um caminho que realmente aconteceu. E caso nada saia do papel, Igor, há a perspectiva de uma possível judicialização dessa história, não? É uma perspectiva de judicialização, sim. Né? Inclusive, tá tendo processos abertos, né? Para além de algumas. Né? Teve o processo do CAD, né, que a Minerva abriu, por exemplo, alegando ali questões concorrenciais com a Marfrig, né, a Minerva, ela é fornecedora de carne, né, de carne vermelha, de carne de proteína bovina, para a BRF fazer carne de hambúrguer, e aí embalar a carne de hambúrguer lá nos hambúrgueres de Sadia, por exemplo, né? E a Marfrig também fornece. Então, hoje, a BRF ela conta com basicamente fornecimento da sua própria controladora, que é a Marfrig, como também da Minerva. E a Minerva entende que a partir do momento que a Marfrig comprar os outros 49%, né, e fechar o capital da BRF, ela vai se consolidar como 100% fornecedora da carne para fazer o blend da carne de hambúrguer. Então, isso é um ponto levantado pela Minerva. Outro ponto levantado pela Minerva é a questão relacionada a Salik, né, que é um fundo de investimento da Arábia Saudita, que detém cadeira no conselho, que é membro do conselho de administração da Minerva e é um acionista de referência de BRF. Né? A partir do momento que BRF vai virar a MBRF, né, a nova empresa, que seria as ações da Marfrig, né, a partir do momento que a Marfrig vai incorporar os outros 49% de BRF, a Salik ficaria como controlador, como acionista de referência nas duas empresas, né, tanto na nova MBRF como também na Minerva. E aí o ponto é que, enquanto a BRF era apenas uma empresa, né, de frangos e suínos, basicamente, e processados, como carne de hambúrguer, por outro lado, a Marfrig sempre foi uma companhia, né, de venda de carne in natura, né, e aí a gente tem esse ponto relacionado ao CAD, né, que está uma reclamação do próprio CAD. Então, indica um processo de judicialização via CAD também. Outros pontos que a gente vem notando alguns processos de judicialização abriram na 17ª Vara do Federal de São Paulo, um membro da Previ, né, alegando que ele estava recebendo um prejuízo, a Previ estaria recebendo um prejuízo de 2,9 bilhões de reais com a operação, só que o juiz, ele cancelou a ação, né? Ele adiou o processo de julgamento, mas a gente entende que sim, processos de judicializações eles vão acontecer ao longo do tempo, à medida que o acionista minoritário de BRF ele se sentir lesado com a operação. Como eu disse anteriormente, né, Igor, fusão ou confusão? Conversei aqui com o Igor Guedes, que é analista de frigoríficos da Genial Investimentos, a quem eu agradeço pela disponibilidade e esse papo aqui no fechamento de mercado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Uma boa noite. Até mais.